Santista, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é para uma reflexão, né? A gente está vendo tantas notícias aí falando que o Santos está encaminhado com vários jogadores, fala que está encaminhado com o Elias, Mateuzinho do América Mineiro, o Laércio, que estava no Caxias e rescindiu o contrato, e o Tassiano. Desses todos os nomes, né, que eu acabei citando aqui, o que mais me preocupa é o Tassiano. O América Mineiro, né, do Mateuzinho, o Santos tem para receber 1,8 milhão por conta do empréstimo do Leandro Donizete, que ainda não foi pago para o Santos, então o Santos poderia retirar esse valor de 1 milhão e 800, né, e abater no valor de 3 milhões e meio, que é o que o América Mineiro pede, então viria para um custo ainda menor. Tem a questão do Laércio, que é um jogador que viria sem custos, né, sem custos entre aspas, né, porque ninguém joga de graça, ele custaria o salário dele, enfim. Tem a questão do Elias também, que se fala que é um salário de produtividade, um salário bem abaixo, né, do que é praticado no futebol. Tudo bem que o salário baixo no futebol resolveria todos os meus problemas e acredito que de muitas pessoas também, mas enfim. E tem a questão do Tassiano. O Tassiano é um jogador que esteve no Santos B por empréstimo. O Boa Esporte pediu para o Santos 400 mil para que ele ficasse em definitivo aqui. O Santos, na época, não se interessou. Aí agora o Santos estaria disposto a comprá-lo por 10 milhões de reais, né, convertidos na cotação de hoje. E seria um contrato de empréstimo. Depois que esse contrato de empréstimo acabasse, né, que seria um pouco depois do Campeonato Brasileiro acabar, lá para maio, abril, enfim, o Santos teria que comprá-lo por esse valor que eu falei, de 10 milhões. O Santos tem dinheiro? Não tem. O Santos está precisando pagar o Hamburgo, não é só pagar o Hamburgo, a gente fala tem que pagar o Hamburgo, mas não é só o Hamburgo. O Santos precisa pagar o Atlético Nacional, o Santos precisa pagar o Huachipato. Se o Santos não pagar, o Santos corre risco de ficar até 3 janelas de transferência sem contratar nenhum jogador. Mesmo que o Santos depois acerte, né, com esses clubes, a punição, 3 janelas. Então, assim, é uma situação perigosa, porque apesar da gente falar, não, temos a base do Santos sempre resolve, a base salva, mas é perigoso, né? O Santos, para ele conseguir se manter, conseguir ter o caixa ali girando, o Santos precisa fazer vendas de jogadores. E geralmente a gente sabe como a base do Santos é muito poderosa, sai um jogador aqui por vários milhões e acaba meio que, né, desafogando algumas situações financeiras do clube. Só que assim, a partir do momento que você vende um jogador, você precisa de uma peça de reposição. Ainda mais se esse jogador é um jogador titular, né? Então é uma situação complicada por conta disso. Se o Santos não pagar esses clubes, o Santos corre um sério risco de ficar um bom tempo sem contratar jogadores. E o que me causa estranheza é essa situação do Tassiano, por exemplo. Porque o Santos pode firmar um contrato de trabalho, mas não pode registrá-lo, né, como jogador do Santos, não pode registrar lá no BID com a CBF. Então imagina o pior cenário possível, tá, que eu tô desenhando aqui. O Santos faz o acordo com o Grêmio, o Tassiano assina o contrato, aí o Santos vai ter que pode pagar para um jogador que sequer estreou pelo Santos, porque é um jogador que, né, se o Santos não conseguir essa liberação na FIFA, não conseguir pagar o que tá devendo, não joga. O Santos pode até emprestá-lo depois para outra equipe, né, para ele não ficar sem jogar, enfim. Mas é uma situação muito bizarra e que eu espero que não aconteça. Primeiro porque o Santos não pode ficar se dando ao luxo de correr esse risco, né, de se comprometer a pagar um jogador que pode ser que nem jogue antes mesmo de ter condições de jogo. Porque a gente não sabe quando o Santos vai conseguir pagar Hamburgo, Huachipato, Atlético Nacional. E, além disso, o que mais me preocupa é a questão de 10 milhões. O Santos não tem 10 milhões. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um cartão de crédito que você está com dívida. Aí você consegue fazer um outro cartão de crédito. Você vai e gasta um valor muito alto, que você não tem dinheiro para pagar agora, né? Não é inteligente você se comprometer a pagar 10 milhões, não interessa se é em 1000 parcelas, não interessa. Você não tem esse dinheiro para você se comprometer. Tem que ter um planejamento, né? E o que mais me assusta é porque é o final de gestão. Então, assim, essa gestão aqui não vai continuar no Santos. Vai sobrar para outra gestão que assumir pagar esses jogadores. Então, o Santos também precisa ter uma certa responsabilidade, a diretoria,
conselheiros, enfim, todo mundo que participa, né, desse processo tem que ter um pouco de pé no chão para que o Santos não sofra, principalmente depois que essa nova gestão, que a gente não sabe quem que é, assume o clube. Né? Então, assim, me preocupa principalmente essa situação do Tassiano, pelo valor. O Tassiano não acho que é um jogador excepcional, que o Santos precisa fazer um grande esforço para ter o atleta. Acho que o Santos tem jogadores no próprio elenco que são ou igual ou até mesmo melhores que o Tassiano, então não vejo essa necessidade toda desse investimento. E se for para fazer algum acordo para algum jogador, que o jogador venha sem custos, né? Um jogador que esteja livre, ou um jogador jovem, até mesmo o Mateuzinho, acho que é válido a aposta, né? Mas o Santos precisa tomar cuidado com os negócios que ele está se propondo a fazer. Primeiro, pela situação financeira do clube e também porque você não pode ficar se comprometendo sem saber quando você terá essa permissão de registrar novos jogadores. Volto a dizer, o Santos precisa contratar. Só a base não adianta, você precisa ter outros jogadores dentro do seu elenco, né? Jogadores até mesmo mais experientes, às vezes não tem um jogador na categoria de base, né? Porque o Santos tem uma categoria de base que tem tudo à disposição, né? Então, assim, precisa ficar liberado de contratar, não é mesmo? Então, a prioridade do Santos é pagar as dívidas, depois pensa em gastar em outros jogadores, tá? Mas também, quando tiver condições de gastar com outro jogador, pensa bem. Olha o que deu o Cueva, olha o que deu o Leandro Damião, olha o que deu o Brian Ruiz, né? E jogadores assim que a gente não quer mais esse tipo de dor de cabeça. Então, por favor, você que toma conta do Santos, pense com carinho o que eu estou falando. Vale a pena um investimento em jogadores que não chegam para resolver? E mesmo também se chegasse para resolver, sei lá, o Santos vai se endividar para algum jogador que chega para resolver, não é a nossa situação. O Santos não tá mal no Campeonato Brasileiro. O Santos tá fazendo boas atuações. O Santos tem bons jogadores, né? Não acho que o Santos hoje tá jogando o melhor futebol do mundo, mas o Santos teve uma evolução. O Santos tem jogadores bons no elenco, tem um elenco curto, mas tem boas opções no elenco. Então, não acho que é o momento para o Santos sair atirando para tudo quanto é lado e querendo contratar Deus e o mundo. Então é hora de ter pé no chão e tomar cuidado com quem você se compromete, né? Para você lá na frente não sofrer consequências. Bom, o vídeo hoje foi mais ou menos um desabafo sobre todas essas especulações, né? Quem vem, quem não vem. Acho que temos que ter prudência. O momento agora é para ter prudência. Vamos aproveitar que o Santos está numa situação um pouco mais confortável, um cenário totalmente diferente que estavam desenhando pra gente, todo mundo falando, o Santos vai cair, o Santos vai cair. O Santos tá brigando lá na parte de cima da tabela, por enquanto sem riscos, né, lá na parte de baixo, o que eu particularmente acho que não vai acontecer. Então não é momento de se desesperar para sair contratando, mas para tomar cuidado para não tomar novas punições lá na FIFA. Esse foi o vídeo, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.